A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus nós estamos aqui para gravar mais um programa, Jesus, a verdade que liberta, esse programa que tem libertado muita gente, tem ajudado muita gente, tem ensinado a muita gente. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesse programa. Então só precisa que eu e você venham ouvir o Senhor. Pois o Senhor fala através da sua palavra. E quando nós prestamos atenção, quando nós nos interessamos, nós aprendemos, nós adquirimos vida. Pois a palavra de Deus é viva e é eficaz. Significa que traz vida, e é vida verdadeira e é capaz, ela é apta, ela é aprovada. Quando diz eficaz, é eficiente em tudo, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para capacitar o homem para toda boa obra. Então é preciso que somente a gente creia no Senhor. E o Senhor nada mais é do que a palavra. O Senhor é a palavra de Deus, a Bíblia. E aqui nós vamos falar de Bíblia, né? Quando nós estamos na função do Espírito, nós estamos andando no Espírito. Quando nós estamos buscando no Espírito, nos dons espirituais, nós compreendemos. Nós que estamos nessa geração, aí depois que Jesus ressuscitou, andamos no Espírito. Precisamos andar no Espírito e não nas obras da carne. Precisamos andar nos dons do Espírito Santo. Quando nós olhamos por esse lado, o nosso guia é o Novo Testamento, a Nova Aliança. Precisamos estar nas palavras do Senhor Jesus Cristo e também que nos ensina muito a buscar no Senhor, a confiar no Senhor. Nos ensina dar graças a Deus, os salmos, que é bem espiritual assim. Quando o Novo Testamento ele já deixa mais exemplo, né? Assim, para que nós venha buscar como exemplo o que aconteceu com as pessoas, como testemunho, né? Mas espiritualmente falando, os salmos ele é bem diferente no sentido de nos ensinar como devemos adorar o Senhor, louvar o Senhor, confiar no Senhor e buscar nele a força e o poder para que possamos estar firmes contra os inimigos. Que ali os salmos foram feitos até falando mesmo, a maioria das vezes, dos inimigos terrenos, carnais, homens que lutavam contra Israel. Mas sabemos que hoje nós lutamos contra as potestades, contra os demônios. Então é preciso que a gente entenda, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, ali, fala das armaduras de Deus. Nós lutamos buscando no Senhor as armaduras para lutar contra os demônios. Espírito mau é que vem contra a nossa vida, contra a nossa alma, contra a nossa salvação. Então nós não achamos armas humanas, mas sim espirituais. Nos apegamos com o Espírito de Deus para que nós tenha
as armas para lutar contra os espíritos maus. Então, o Salmo, ele deixa esses exemplos como buscar no Senhor, ter essa confiança, agradando a Deus, buscando, confessando o pecado, para que possa se armar contra os inimigos. Sabemos também, quando a gente falando lutar contra os espíritos maus, contra os demônios, mas nós sabemos que esses demônios, eles usam as pessoas. Eles não usam outra coisa senão pessoas para vir contra as nossas vidas e também usa nós mesmos contra nós mesmos. Ou seja, na tentação, tentando, porque nós temos as nossas falhas, nós somos fracos, como o Senhor Jesus disse, que o Espírito está pronto, porque o Espírito veio de Deus, né? O Espírito que Ele nos deu, veio de Deus para toda a humanidade, está pronto, porque é de Deus. Mas a carne é fraca. Então sabemos que nós precisamos dar lugar ao Espírito, que é onde está a fortaleza, é onde nós nos defendemos. Então a carne é fraca com a concupiscência, os deleites, as cobiças carnais, nós entramos em tentação. É como o próprio Jesus disse nessa mesma parte, ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então entenda que nós temos que entender que tem os demônios para nos atentar, ou seja, oferecendo aquilo que nós não devemos fazer. Então ele apresenta, ele maqueia, ele faz toda uma preparação, uma isca, para que nós venha cair nessa tentação e com isso nós nos afastamos do Senhor. Nós somos reprovados por Deus e com isso Deus não tem como fazer nada, no sentido de que nós estamos errados. Atendemos as ofertas, os conselhos malignos e com isso nós nos afastamos do Senhor. Então é preciso entender que a única coisa é voltar para o Senhor, é correr para o Senhor Jesus, pedir socorro, misericórdia, se agarrar mesmo com afinco no Senhor Jesus Cristo. É assim. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que é no Salmo. Por isso que eu estou falando do Salmo, que nós também é como um exemplo para nós de como buscar no Senhor. O Salmo 38 é um salmo de Davi. Um salmo aqui que Davi ele se lamenta muito por ter pecado. Porque mesmo sendo Davi um homem que o próprio Deus disse que era um homem segundo o seu coração, mesmo assim a carne é fraca. E ele pecou várias vezes. Não só uma, mas várias vezes. Então aqui com certeza Davi foi um dos pecados dele, ele estava em pecado, ele tinha perdido ali o contato com Deus rapidamente assim, estava lutando para recuperar isso aí, para se aproximar do Senhor outra vez, sentir a aprovação de Deus na sua vida, sentir a presença de Deus outra vez. E aí ele entrou nessa luta, nessa batalha, pedindo ao Senhor. Então entenda aqui, nós vamos ler aqui no Salmo 38, versículo 1, que diz assim: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então já entra aqui no primeiro versículo, já pedindo para o Senhor, para não repreender ele na ira, nem no seu furor, nem castigar ele no seu furor, porque o castigo de Deus é pesado, irmão. Ele sabia disso, que se Deus reprovar você, jamais
você tem oportunidade, né? Jamais você se recupera, mas sabemos que o Senhor é bom, por isso que Ele recorreu, e por isso nós recorremos. É por isso que aqui vai o conselho. Você mesmo que, se você não conhece o Senhor Jesus ainda, só fez falar o nome, você precisa do Senhor Jesus, você precisa se aproximar, sabendo de que o inimigo das nossas almas, ele nos engana a vida inteira, dizendo que Deus é bom e você não precisa estar pedindo para Ele, você não precisa estar fazendo o que os crentes fazem, precisa de Bíblia, esse negócio de estar cultuando a Deus todo dia, fica tranquilo, Deus é bom, e você morrendo assim, você se salva. Ele primeiro, para uns ele diz assim, mas para outros, quando ele já tem essa pessoa na mão, ou seja, ele começa te oferecendo alguma coisa como Deus é bom e que não precisa obedecer, que Ele vai te salvar de qualquer jeito. Mas depois que você entra no pecado, que Ele te amarra, como disse o Senhor Jesus, quem comete pecado é servo do pecado. Depois que você está preso no pecado, aí ele já age de forma diferente. Ele já começa a dizer que para ti não tem mais jeito. O Senhor Jesus não vai te perdoar. E isso é mentira. Jesus, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então compreenda que não existe um pecado que Jesus não perdoe, mas depende de você. Depende da maneira que você recorre ao Senhor. Deus, ele jamais rejeita alguém, mas você precisa recorrer a Ele. Não é uma questão de Deus saber o que eu preciso. Ele sabe todas as coisas e você foi feito, foi criado por Deus para ser salvo, para obedecer o Senhor, para andar, ser um testemunho dele, você ser um representante dele, um ministro dele, você ser imagem e semelhança, ser semelhante a ele. Mas quando você pega o caminho errado e você vai nessa conversa do inimigo porque é favorável, a tua carne deseja isso, aquilo que o diabo oferece, ele oferece para os desejos carnais. Ele oferece porque a carne é favorável. A carne te puxa para dentro, para o chão, ou seja, para baixo. A carne te puxa para a morte. E o espírito para a vida, para cima. Então compreenda que a carne já é favorável. A carne é mundana, a carne é terrena. As coisas que você vê, humanamente falando, materialmente falando, são terrenas. As coisas que a carne deseja são terrenas e é visível e é palpável. Então isso é favorável. Todas as coisas são favoráveis à carne. Aqui, quando essas que a gente vê e conhece com mais facilidade. Mas quando você busca no Senhor, você acredita na palavra do Senhor, você vê que tem saída para ti. Você vê que se você buscar, você começa a enxergar, você começa a valorizar, você começa a dar valor àquilo que é invisível. É um versículo que a gente usa muito nas pregações, é aquele versículo da carta anônima aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que se não vê. Então, é o firme fundamento do que nós estamos esperando. Esperando eu não estou vendo. E a certeza daquilo que eu não vejo mesmo. Então, precisamos compreender que nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor, na sua palavra. Quando nós fazemos isso, vem a fé. Pois Ele é o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Ele me dá fé. Ou seja, eu crio em mim uma confiança maior, uma
uma rejeição ao pecado, uma rejeição às ofertas do inimigo, que é visível, palpável, desejável, carnalmente falando. Mas o Espírito me convence dizendo, não pega, porque é veneno. Não pega porque isso aqui momentaneamente é bom, mas você perde a vida eterna. Então eu vou dar valor à minha vida eterna. Eu vou querer, porque eu tenho fé, porque o Senhor Jesus me garante, me abriu a mente, me abriu o entendimento para me compreender, dar valor àquilo que é futuro, que é celestial, que é eterno e não é momentâneo, porque eu corro aqui na vantagem, é momentâneo. Mesmo que o diabo, mesmo que o Senhor Jesus não me cobre, né? Porque no fim, na verdade, quem cobra de nós e quem nos entrega ou nos acusa é o diabo. Então ele acusa diante do Senhor e eu estou fora da palavra, eu estou errado e com isso eu sofro danos. Quando eu estou me saindo, eu ando com o Senhor Jesus, como o caso de Davi aqui, que era crente no Senhor, errou, aí vem aquele castigo, porque ele não pode achar que pode errar toda hora e o Senhor passar a mão na cabeça. Não existe isso. Então tem o castigo por causa do pecado, tem um dano que você vai sofrer por causa do pecado. Então eu tenho que recorrer ao Senhor, buscar dobrado, porque afinal de contas eu já tenho que buscar no natural, no cotidiano, todos os dias. Se eu errar, vem aí uma tempestade para cima de mim. Vem uma acusação da parte maligna. Vem aí a ira de Deus, que a Bíblia chama de ira, que não é uma coisa que Deus quer. Não é porque Deus é ruim, pelo contrário. Sabe o que é aquela ira? Vamos aqui fazer uma comparação aqui, uma ilustração para você entender essa situação da ira de Deus. É aquilo que você reclama com teu filho, uma situação que ele está correndo risco. Vamos dizer, o menino ele está se aproximando das pessoas que são drogadas, que oferece maconha, cocaína para esse menino. Então você vê um risco dele se tornar um viciado. E você muitas vezes chama atenção, você prefere pelo certo, até prefere castigá-lo um pouco para que ele não seja castigado mais ainda. Sabe o que é? Deus, ele nos defende para que eu não venha cair no pecado de vez e perder a minha vida eternamente e morar no inferno, no lago de fogo, junto com Satanás, que vai ser lançado lá. Então, ele protege. Então, na carta anônima aos Hebreus, voltando lá de outra vez, no capítulo 12, versículo 6, diz que ele castiga quem ama e açoita aquele que recebe por filho. Então, compreenda que vem esse açoite para que você volte para o caminho, volte para o que é certo, volte para a presença do Senhor, volte para a proteção de Deus, para a salvação de Deus. Então, é assim mas eu que preciso buscar, você que precisa buscar. Deus está lá na posição dele, ele não muda de posição. Até na carta de Tiago, universal, né? Carta universal do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, todo presente, todo dom se aperfeiçoa, é bom se vier de Deus, né? Então ele diz, onde não tem mudança e nem sombra de variação. Significa que Deus, ele não varia. Ah, não, esse daqui eu vou mudar. Não, aconteceu isso, eu vou mudar. Não, ele é uma posição só. Por isso é confiável, por isso
nós acreditamos, precisamos crer na palavra, porque ela não muda, é uma só. Não, Deus disse, Deus falou, está dito e não tem mais o que mudar. Aí eu confio, porque se ele disse que eu vou ser castigado, não tem jeito, irmão, a palavra de Deus disse. Então eu tenho que recorrer ao Senhor para que seja tirada essa acusação de cima de mim. Porque eu cometi o pecado e humanamente falando, dificilmente você não paga um preço com isso aí. Carnalmente falando, mas você é absolvido espiritualmente e você continua na salvação. Isso é importante. Claro, a única coisa importante para um ser humano é a salvação da alma, porque salvar o corpo não vai salvar mesmo. Não adianta. Mesmo que você faça o que fizer, mas você vai durar não sei quantos anos, mas vai morrer. Então entenda que o principal, em primeiro lugar, é a salvação. Você tem que manter isso, custe o preço que custar. Né? É preciso que nós venhamos manter e só mantém com a presença de Deus nas nossas vidas. Não adianta que você não se salva porque é bonzinho. Você não se salva porque dá esmola. Você não se salva porque é trabalhador, é honesto. Não, não é isso. É coisa muito além disso aí. Tem que ser confessado o evangelho na tua vida, a palavra de Deus na tua vida, você confessar e se separar e dizer, eu sou de Jesus. Eu sou um crente em Jesus Cristo, na sua palavra. E as pessoas olhar para ti e ver isso. Porque não adianta eu dizer que sou. Não, eu sou o homem mais rico da terra, mentiroso, só tenho uma bicicleta. Que adianta eu dizer isso? Não, eu preciso dizer e ser. Então não adianta, e principalmente quando se trata das coisas de Deus. Eu não adianta eu dizer, eu preciso fazer, demonstrar, dar testemunho, ser semelhante ao Senhor. Então o Senhor olhar para mim e dizer verdadeiramente, o Davi ele disse, eu estou escolhendo um homem para rei em Israel segundo o meu coração. Um homem que pecou, mas olha o que ele fazia aqui. Ô Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Versículo 2, porque as tuas flechas se travaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. O que é isso aí, irmão? É exatamente o que eu estou falando. A palavra repreendeu Davi. Os mandamentos do Senhor, ele saiu do mandamento. Então não é que Deus desceu, ei, vai lá anjo, vai lá e mete uma flecha em Davi. Não, ou o diabo mesmo. Vai lá, ei Satanás, desce lá. Crava ele lá. Não, não é isso. É você sair da posição. É sair da ordenança. Existe uma ordem. Se eu sair porque não sei, sou inocente, é uma coisa, mas eu sabendo, é outra coisa. Então compreenda que você vai aprendendo isso e você vai sendo cobrado por esse aprendizado. Aprendeu, não pode errar. Errou, tem que pagar o preço. Né? Então entenda, eu sei, a placa está aqui, proibido parar e estacionar. Eu parei, fui multado, não posso falar nada. Eu fico meio revoltado comigo mesmo. Para que eu parei lá? Então entenda, eu vou ter que pagar um preço por isso. Eu vou trabalhar uns dias para pagar a multa. Então isso é preço. É dano na minha vida. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Errou, é multado. Se recorrer, se você lutar para não fazer mais aquilo, aí você só vai pagar aquele dano mesmo. Mas se você todo dia parar lá, você vai ficar errado a vida inteira. Até um dia tomar a tua carteira, você não pode nem dirigir mais. Você vai... Mas rapaz, todo dia vai descontando ponto na tua carteira e toma a carteira. Porque você é teimoso. Então vai chegar a ponto, você é desobediente e é revoltado contra a lei. Da mesma forma tem gente que é revoltado contra Deus. Mas é você que erra, irmão. Não é Deus que está errando. É você que está errado.
Então aprenda a lei que conduz a tua vida. Não estamos falando de conduzir um veículo, um carro, mas a tua vida para o céu ou para o inferno. Então eu preciso aprender. E eu aprendendo, eu erro se eu quiser. Estou certo ou estou errado? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, irmão, aqui Davi, porque as tuas flechas, o que é isso? A tua palavra, as tuas ordenanças, os teus mandamentos, entraram em mim, no meu coração. As tuas flechas se cravaram em mim. Claro, tá errado, Davi. Tu errou, olha aí o mandamento aí. Não era para ter feito isso, não. Então estava cravado. E a tua mão sobre mim desceu. Castigo. Aí vem aqui o versículo 3. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Então não existe, o homem conhece, irmão. Ele diz, eu aqui, não, estou desgraçado agora. Desgraçado significa sem a graça de Deus. Quer dizer, eu estou numa situação que eu tenho que recorrer ligeiro, porque senão vou me perder. É isso que ele disse. A cólera dele, o que é? A palavra, eu volto a dizer, mesma coisa, a ira lá. E não existia paz nos ossos dele. Então, toda a entranha dele sentia o furor do pecado. O desamparo de Deus, não existia paz nele. É isso aí que nós devemos abrir a mente e correr para o Senhor Jesus, enquanto é tempo. Aí ele diz no versículo 4, pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Ou seja, o meu pecado ultrapassou o que eu posso levar. Ou seja, você pode até dizer, aí quer dizer que tem isso aí? Tem. Porque pecado, irmão, você peca toda hora, aquele pecado que na mesma hora você diz, Jesus, eu falei aquilo, não era para mim ter falado, perdoa o irmão, que eu disse para ele aquilo lá. Aí abraça o irmão, acabou, tá tudo certo. Mas existe, irmão, um pecado como esse aqui, já dá de entender que é uma coisa terrível, que ultrapassou as forças dele. Sabe o que é? Ele não tem como refazer esse negócio. Só o perdão de Deus. Vamos dizer aqui que seja, ele fez esse salmo que eu não posso dizer. Você vai ver que tem estudiosos aí da Bíblia e teólogos que podem dizer quando foi feito esse salmo, qual foi o pecado que ele cometeu, mas eu não vou dizer aqui que eu não sei. Mas vamos dizer que seja naquele dia que ele cometeu o pecado de adultério. Então entenda, um pecado de adultério, como é que ele vai desfazer isso aí? Ah, rapaz, irmão, me perdoa aí. O adultério com Betseba, né? E ainda um pecado que matou o Urias, seu marido. Né? Para consertar um erro com outro erro, ele errou outra vez. Então como é que volta? Agora eu vou lá pedir perdão do morto. Não existe mais. Né? Então tem coisas que só Deus mesmo. Você recorrer, você chorar nos pés do Senhor e alcançar o perdão do Senhor. E você pagar o dano, como Davi, eu não sei se é, que eu já estou falando que não sei, no Salmo 51 a gente sabe que era isso aí. Mas aqui também deve ter sido mais ou menos isso aí. E aí, se não for, mas é parecido, aí você vai ter que lutar para não sofrer as consequências. Mas acaba sofrendo, humanamente falando. Porque não tem como consertar. Você vê aqui que ele disse, ultrapassou a minha cabeça, né? Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça. Como
carga pesada, são demais para as minhas forças. Então foi uma carga tão pesada que ultrapassou as forças dele. Então entenda que ele estava desesperado. Mas isso, como eu já falei no início aí, não adianta, irmão. O desespero, você tem que correr para o Senhor Jesus. Não existe nada que não seja perdoado. Agora, e quando comete o pecado sem conhecimento da palavra, é muito mais fácil. Tanto que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que significa o quê? O diabo te usou no pecado, você inocentemente, você foi sem Espírito de Deus, sem nada, pecando, e começou isso de jovem ainda, sei lá. E quando vem o conhecimento de Deus, você conhece o Senhor, aceita Jesus como Salvador, a graça de Deus te abraça, te acolhe, e você será agraciado abundantemente. Porque, claro que uma dívida pequena, o perdão é menor. Uma dívida maior, o perdão é maior. Então é por isso que ele diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque cobriu todos esses pecados. E aí você, a partir desse momento, não pode pecar mais, que é o caso de Davi aqui, que era crente já. Que ele pecou, aí eu vou te falar. Aí a coisa fica difícil para você recuperar aquela comunhão que você tinha com o Senhor Jesus. Aquela alegria do Espírito, foge tudo, desaparece tudo, os ossos dói, como ele está dizendo aqui. Passou das forças dele. Mas não é impossível, né, irmão? Então ele diz aqui no versículo 5, a minha carga, ou seja, as minhas chagas cheiram mal e estão corrompidas por causa da minha loucura. Loucura, você se desviar do caminho do Senhor é loucura, irmão. O caso de Davi aqui, conheci e se desviou. Por causa da minha loucura, minhas chagas estão cheirando mal. Ele está falando espiritualmente. A pessoa fica sem proteção, fica doente. Minhas chagas cheiram mal e estão corrompidas por causa da minha loucura. Versículo 6, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Estou encurvado, estou abatido. Sabe o que é você desamparado assim? Você longe do Senhor, gritar pelo Senhor, não sentir a presença de Deus como sentia. Mas essa batalha não pode desistir, irmão. Se você desistir, aonde você vai achar Salvador? É o caso ali dos apóstolos, quando Jesus, os discípulos, que seriam muitos, não eram só os 12, mas os discípulos que estavam ouvindo Jesus, uma palavra dura, e aí os discípulos foram saindo ali, aqueles que ouviam Jesus, saíram de um a um, aquela palavra, é muito dura para nós, E aí ficou os 12. Jesus disse, se vocês quiserem ir, pode ir também. Mas Pedro disse, aonde nós iremos, se só tu tem a palavra da salvação? Irmão. Então, aonde nós iremos do Senhor, se só Ele tem a palavra da salvação? Então, a coisa está difícil, eu estou buscando, o céu está de bronze, não está passando as minhas orações, eu não estou sentindo a presença de Deus, mas eu preciso continuar buscando, e eu vou buscar onde? Eu faço o quê? Se eu correr para o diabo, ele me mata. Espiritualmente falando, eu vou morar num lago de fogo mais ele. Então eu preciso escapar desse negócio. Se for com dores, com sofrimento,
mas mesmo assim não pode desistir de maneira nenhuma. Então entenda que esse versículo 6 diz: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. O versículo 7, porque os meus lombos estão cheios de dor, de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Então não tem nada que esteja inteiro na minha carne. Aí quando ele diz carne, a gente está dizendo que a carne não presta para nada, mas nós estamos nesse corpo. O que vai sofrer sempre é o corpo. Não tem como. Não é porque você está nesse corpo. A tua vida, por enquanto, é essa. Não é outra. Depois que você vai passar para outra. Vai sair desse corpo corruptível e sair para um corpo incorruptível. Mas agora você está nisso aqui. Quando você não faz a vontade desse corpo, de maneira correta, orientada pela Bíblia, você acaba se dando bem. Mas quando você faz a vontade da carne, biblicamente falando, você é reprovado. Faz a vontade. Jesus, ele disse: quem ama a sua vida, perderá. Quem perde a sua vida por amor de mim, ganhará. Então compreenda, quando eu sujeito a carne a buscar Deus, aí eu tô fazendo o que é certo e com isso eu vou sofrer menos. Mas quando eu não sujeito a carne, eu quero andar nas concupiscências dela, vou sofrer muito mais. Primeiro que não vai existir paz dentro de mim. Não existe paz. E a paz não é dinheiro. A paz não é festa de forró e não sei o que lá. Não, a paz é ter Jesus dentro de você. Ele disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Acredite que você vai ter paz quando você tem Deus. Aí você vai quebrar toda a ansiedade, à medida do ter, você vai controlar com a paz, com o Espírito. Você vai controlar tudo isso, porque o homem é extremamente ansioso. Que o próprio Salomão disse: a medida do ter nunca enche. Você é descontrolado, a correria terrível atrás daquilo que não tem ainda. Às vezes até deixa o que tem para correr atrás do que não tem. É porque você é ganancioso. Todo ser humano é assim. Um menos, outro mais um pouco e outro mais ainda, mas todos são. E você controla isso com o Espírito de Deus. Vai correr para onde? O Espírito começa a te controlar. Ei, rapaz, para que isso aí? Tu vai para onde, rapaz? Eu tô te levando por aqui, vamos por aqui mesmo, que a gente vai chegar no céu. Por aí, essa carreira toda, tu vai acabar caindo na mão do diabo para lá. Então é preciso, irmão, que busque o Senhor Jesus. Então a carne acaba apanhando também aqui, não tem como, você tá na carne. Aí diz: porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Versículo 8, estou fraco e muito quebrantado, e tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Desassossego. Sabe o que é você ficar desassossegado? Você ficar sem paz? É isso que eu estou falando. Se perde todo, você fica louco, não tem controle. Quem é que te controla? Quem é que traz para você a calma, a esperança, a fé? Uma esperança de uma glória que nem tem aqui. Uma coisa que vem cobrir todos esses sofrimentos. É que você confia plenamente. Quem é que traz isso? O Espírito de Deus. Aí se a minha esperança está nessas coisas terrenas e eu não estou vendo nada, estou doente, eu fico desesperado. Então ele está dizendo aqui que ele estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Então rugido, sabe o que é? O Ivano,
querendo gritar, desesperado, é isso aí. Então aqui o versículo 9 diz: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. É isso que nós precisamos. Pensa numa coisa difícil. Uma coisa que nós, assim como nós enganamos os homens, nós tentamos enganar nós mesmos. Tem hora, hoje eu estava falando com uma pessoa e eu dizendo que nós enganamos nós mesmos. Sabe o que é aquela coisa de eu tapar o sol com a peneira e dizer que estou na sombra? Então o homem, ele engana ele mesmo, principalmente na questão espiritual. Aí eu preciso orar. É necessário que eu busque oração para mim me fortalecer, mas eu invento tudo menos orar. Eu caço em tudo enquanto é lugar um jeitinho, que eu tenho que lavar um prato, eu tenho que ligar para ali, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo outro, mas orar você vai escapando. Você prefere trabalhar no concreto o dia inteiro carregando lata de concreto nas costas do que orar. Agora diga que não é verdade. Mas quando você ora, você vê, você se fortalece, você traz a vida para ti, você se aproxima do Senhor Jesus Cristo. Então entenda que ele aqui estava dizendo que Deus conhecia, ele colocou diante de Deus. Não é que Deus não saiba e precisa estar fuxicando para ele. Está dizendo, Senhor, ó meu dedo aqui, está furadinho a unha do lado esquerdo. Não é isso, Deus sabe. Mas eu preciso falar para ele. Se eu quero ser sarado, eu preciso ir lá no hospital e dizer para o médico, olha, está doendo a minha barriga aqui do lado esquerdo. E é assim, o médico vai fazer um exame e ele vai me dar um remédio para me ficar bom naquilo lá. Mas se eu não disser, eu disser que está doendo é o dedo. Aí o médico vai me dar o remédio errado, porque eu estou dizendo que está doendo é o dedo, está doendo é a barriga. Então, da mesma forma, é o Senhor, não que ele não saiba, o médico não sabe. Mas ele sabe, mas você precisa dizer o diagnóstico da coisa, dizer certinho. Significa o quê? Que você está querendo salvar mesmo. Você está querendo ajuda mesmo. Você está confiando no Senhor, você está dizendo para ele, significa que você confia nele, sabe, está confessando que ele sabe o teu problema e que ele pode resolver. Então é uma questão assim. Então nós estamos transparentes a ele pode ver tudo, mas eu preciso dizer para ele. Se eu quero a ajuda de alguém, não ter coragem nem de dizer o que eu estou querendo, é complicado, irmão. Então precisa que, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. Qual é o desejo? Salvação. Tenho certeza, o desejo dele aqui não era ir dançar forró, ir para o carnaval. Não, era salvar. Ter aproximação de novo, sentir o poder de Deus, sentir o Espírito de Deus na vida. E o meu gemido não te é oculto, ou seja, o Senhor sabe que eu estou sofrendo. O Senhor sabe disso. Que eu não estou sentindo a tua presença mais. Eu preciso disso aí. É isso que ele está dizendo aqui. Então compreenda. Aí ele diz no versículo 10. O meu coração dá voltas. A minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Ele está falando exatamente, não é porque ele está cego, topando nas pedras. Não, é exatamente não ter visão de Deus mais, irmão. Você perdeu o contato com Deus, você perde a visão. Você perde a revelação da palavra. Você fica perdido. Você fica desesperado. Você fica sem amparo. Você tem medo. O diabo se aproxima de ti e você tem medo. Então é preciso essa vontade sua. Nós vamos parar por aqui, mas eu queria até que fosse mais adiante, até o final desse salmo. Mas olha que você precisa ter visão, irmão. Declarar
ao Senhor o que você está sentindo. Senhor, não sei o que o Ramalho está falando aí, não sei eu não estou entendendo, mas eu acredito, eu quero, eu preciso, eu tenho certeza, eu entendi a palavra falou comigo, eu estou compreendendo que eu preciso disso aí, eu não sei como é que eu vou adquirir, mas eu quero, basta isso. Aí você começa a dizer para ele que você quer mudar de vida, você quer ter uma nova vida, assim como Jesus disse para Nicodemo, que ele tinha que nascer de novo. Se ele não nascesse de novo, ele não podia ver o reino do céu. Aqui ele está falando de ver, a visão dele acabou. O que é isso? Rapaz, eu tinha uma alegria tão grande dentro de mim, uma paz, o poder do Espírito, a unção de Deus, eu sentia essa presença, essa alegria, e eu não estou sentindo mais, é isso. Porque ele já conhecia. Então ele está pedindo para Deus devolver a visão, devolver a alegria da salvação. Quando ele diz no último versículo, eu vou ler o último versículo, os dois últimos. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. O penúltimo versículo é o 21. Aí o versículo 22, o último, do Salmo 38. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Senhor, minha salvação. Não tem como o homem, irmão, se salvar se não for pelo Senhor. Não tem como você entender o que eu estou dizendo aqui e verdadeiramente sentir isso, que isso aqui é vida. Não é uma história de conversinha de livro qualquer, não. Você sentir a presença de Deus, a alegria, a salvação, a confiança em Deus, se não for por esta palavra. Se não confiar, se não acreditar, porque a palavra de Deus não é entendimento, não é você entender humanamente falando. Entende espiritualmente, mas humanamente falando é você acreditar que existe, que é assim, que você precisa disso aqui. Aí você começa a sentir a alegria do Espírito. Aí você começa a ver. O que é ver? Abriu a mente e eu entendi que existe uma salvação, que existe uma vida após essa e eu preciso, que eu vou viver para sempre com o Senhor e não sofrendo. Então acredite, aceite Jesus como Salvador da sua vida, confesse os teus pecados e diga: me perdoe, e eu quero a tua presença na minha vida, e eu quero ser um pregador da palavra. Não é obrigado estar numa TV dessa, mas dizer para os vizinhos, tua mulher, teu marido, teus irmãos, teus parentes, que você é crente em Jesus Cristo. Então faça isso, que Deus abençoe e vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Deus, que palavra maravilhosa. O Senhor falou conosco, Pai, tanto comigo como com as pessoas que não estão nos assistindo. Meu Deus, abençoa, meu Deus, cada uma delas, Pai. Ajuda essas pessoas a compreender a necessidade que tem do Senhor. Que o Senhor é a paz, o Senhor é a vida, o Senhor é a salvação da humanidade. Deus ajuda em tudo, abençoa em tudo, Pai. Dá a vitória a essa pessoa, cura essa pessoa que está enferma, liberta essa pessoa que está oprimida. Meu Deus, faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Deus do céu, te damos graça por tudo. Em teu nome, Jesus. Amém, Senhor.